Só tirando uma dúvida antes. Quando tiver os trechinhos tudo em latim, eu só pulo essa parte, arrisco no meu latim. Não, gente, tem que citar em latim e explicar em latim. Como o tradutor resolveu traduzir todos os trechos em latim, não precisa. Tá bom, eu vou pulando aqui, porque senão... Porque aí tem a tradução, né? Tem. Você ir direto para a tradução. Não só, tem que ler a palavra em alemão também. Na verdade, você tem que falar em alemão e ainda falar latim em latim. Tranquilo. É tudo no original, em tradução. E vocês deram sorte que não tem grego nesse texto. Tem uma palavra. Uma ou outra. Nada de Paulo é tudo grego. Vocês viram o Frankenstein que eu falei pra ver? Eu assisti. Eu tenho opiniões polêmicas. A gente já está gravando. Não, mas isso faz parte. Podemos depois. Faz parte, boa. Mas vai sentar. Então tá, vamos lá. Então eu começo aqui, vou no 15C, Amor Laudes. O querer colocar-se em situação de autoridade, segue palavra em alemão, é motivado e sustentado em sua realização por um determinado tomar-se a si mesmo como importante. Aí vem a tradução. Desejo de louvor que sentimos e que conduz a mendigar os aplausos para colocar em evidência uma certa excelência. Então o Heidegger ele vai colocar aí, né, esse colocar em situação de autoridade é uma forma de se querer colocar em vigência, querer se afirmar, se validar, ser reconhecido de alguma maneira pelo outro como ser importante. É dependente de um certo tipo de validação do outro. E este tomar a si mesmo como importante possui seus efeitos na experiência mundana, como agitação pura, como preocupação em receber louvores. Não somente determinada e explícita estima de valores, mas um explicar algo, e um explicar a si mesmo como estimado perante os outros. Ou seja, explicitamente um conferir autoridade e dar um valor e vigência no mundo que se compartilha e na realização no poder fático. Então essa busca de se entender como importante tem alguns efeitos de preocupação e de uma ansiedade por aprovação. Produz um querer ser aprovado. Para que você se entenda importante, você depende que os outros te afirmem como tal. E para que isso ocorra, você tem que produzir uma imagem de que você é importante. Você precisa se apresentar para se justificar como tal. Dali, pois, a importância de laudare, laudare e laudatio, louvar, ser louvado e louvação, nas próximas considerações. Essa agitada procura de louvores, de ocupar lugares de autoridade e importância no mundo compartilhado é uma cura por agradar. Então a vida ela é mobilizada por essa cura por agradar, essa preocupação de querer ser aceito, de querer ser louvado, de querer ser reconhecido. E isso traz uma noção de que a vida ela é mobilizada a partir da visão do outro, ela é mobilizada a partir do outro e não do si. Bem atual, né? Bem atual. Enquanto eu estava lendo esse texto, eu acho que uma coisa que ficou sempre martelando na minha cabeça é a rede social. Você posta alguma coisa porque você quer que os outros falem: olha, essa pessoa tem a vida legal, olha ali como essa pessoa está feliz, olha ali como essa pessoa está vivendo um sonho de consumo, né? Então você vai postar o que você quer que os outros reconheçam, você não vai postar uma tragédia, porque... E quando se você postar uma tragédia, você tem uma intenção de que os outros falem: ah, tadinho, de qualquer maneira isso vai... Você está procurando uma validação do outro. Sim. Biscoitando.
Seja uma validação. Um termo seja uma validação de um corpo sexual, você quer ser desejado, você quer ser sensual, seja por você quer ser enaltecido, você quer se mostrar que você é rico, você tem sucesso, ou até uma noção de coitado. Olha como essa pessoa é sofrida, como essa pessoa, mesmo sofrendo, ela ainda é humilde. Sim. É interessante que isso está em Agostinho, está no Heidegger 100 anos atrás, né? E a gente está vendo de uma acho que é outra um forma, pouco potencializado, né? Com certeza. A sociedade, né, romana é muito mais intensa nisso, né, do que hoje. Porque eu estudei lá, enfim, eu lembro muito da Cris, né, porque todo o estudo da Cris era sobre, enfim, a cultura de estupro, mas estava ligado profundamente à imagem. Né? Tem até aquela expressão, não basta ser mulher de César, tem que parecer mulher de César. Então os romanos eram completamente ligados à imagem social que você tinha perante o mundo. Isso era extremamente importante, isso podia fazer você ser preso. Essa é a grande questão, né, que a gente estudou. Por exemplo, uma mulher casta tinha que parecer casta, e não somente na roupa, e nem quase no comportamento. Ela tinha que, por exemplo, estar corada o tempo todo, estar envergonhada, nunca olhar nos olhos dos outros, né? Então tem um olhar abaixo. Eles tinham muitos códigos de vestimenta e de comportamento corporal, né? Para você, inclusive, em Aparecida, a gente estudou assim, né, relatos de julgamento, falou, olha, ela não estava corada. Ou seja, isso levava ela à condenação, porque ela não tinha essa vergonha. Se ela não reconhecia, né, o próprio valor de pudor, ela poderia ser morta a qualquer momento. Isso também servia uma hora ou outra para os homens. Eles toda hora julgavam definitivamente o comportamento corporal, a posição do corpo, enfim, né, hábitos que tem na sociedade romana. E ali já começava a aparecer o conflito de dor, de sofrimento, nos indivíduos, nos cidadãos, de terem que suportar esse peso social muito forte de comportamentos rígidos, né? De aparências rígidas, assim, já um conflito entre público e privado, né? Então, assim, eu acho que Agostinho carrega bastante coisas disso, assim, porque realmente quando você vê os relatos históricos, você vê que, apesar, enfim, a gente vive um mundo de aparências e tal, claro, e também tem uma relação de agradar os outros de uma forma diferente nas redes sociais. Mas é uma relação de intensidade que tinha na sociedade romana muito opressora, né? Se você não se adequava àquela moda de imagem. Bem, se você fizer uma leitura, digamos assim, nietzschiana, você pode pensar o seguinte, ainda era necessário legislar sobre isso. Talvez hoje isso acontece sem que você precise propriamente legislar, né? Você vai ter um outro tipo de sei lá, um cancelamento. Sim, é um outro tipo de manutenção. Tem um cancelamento, enfim, em relação à mulher interessante, porque ainda assim, hoje em dia, se tem, não com tamanha intensidade, né, mas enfim, se analisado, inclusive, em julgamento, o comportamento, a roupa, enfim, né. Eu acho que isso muda de qualidade nesse momento, com acesso a essa comunicação nas redes sociais, que, né, é muito maior, o contato com pessoas que você nem veria de outra forma, mas também tem a ver com lucro, né? Sim. No caso tipo, as redes sociais elas mudaram o jeito que tem a imagem, né? Mas acho que o que o Heidegger quer mostrar e que, enfim, e que é uma coisa que continuou, pelo menos na nossa sociedade ocidental, que é a questão da imagem em relação aos outros e uma certa norma social de uma certa imagem, né, de um querer agradar. Hoje um encaixamento, acho que é um ajuste, né, social, de certa forma, que é necessário. Continuou, né? Acho que é um pouco isso que está aí. E essa importância ela é meio esvaziada, né? Ela é meio vazia, porque ela é muito mais sobre como você aparenta ser e como os outros te validam como do que de fato a importância em si. Né? Eu acho que isso é o interessante, né? Claro, é interessante a gente pensar no elemento histórico, né? Nos elementos situacionais, digamos assim, mas ao mesmo tempo tem uma pretensão de universalidade na descrição, né? Então acho que o Heidegger está tentando, né, quando ele fala, né, você mencionou, né, em algum momento ele fala, o direcionamento básico, né, da vida é dado por isso, né? Então é como se realmente fosse um elemento constitutivo, né, do modo como nós somos a princípio, né? Ele ainda não usava a expressão de início na maior parte das vezes, né? Mas eu acho que é interessante perceber as duas coisas, né? Tanto eventualmente os elementos que são situados, como essa pretensão de universalidade, que faz com que a gente consiga justamente, né, trazer para hoje, né, uma coisa que está em Agostinho e está no Heidegger de 100 anos atrás. Né? Eu acho que é muito interessante, já que a gente trouxe a questão das redes sociais, que é
esse sofrimento que é causado em tentar atingir tais expectativas, né? Quando a gente está pensando, por exemplo, em aplicativos de relacionamento, você precisa parecer ser interessante. Isso não importa realmente se você é interessante, mas os outros acham que você é interessante e você vai tendo uma autocobrança de cada vez parecer mais interessante, sem de fato ser mais interessante. Outra linha teórica que trabalha com essa, digamos assim, universal, a questão da imagem, né? É justamente a psicanálise pelo conceito, né? Ela tem, enfim, a imagem, independente de como a questão social vai lidar com a imagem, nós lidamos com imagens o tempo todo, sempre há uma questão de aparência num seio social, né? Pode ser de maneira mais doentia ou não, né? Normalmente anda bem, quer dizer, faz 1000 anos aí, no modo doentio de lidar com essa imagem, né? Mas é necessário, a gente lida com imagens o tempo todo, né? A gente quer projetar algo, nós temos intenção de projetar algo e algo é projetado para nós e nem quase nunca, né? No modo imediato, mais pro cotidiano, isso vai representar a totalidade do outro, né? Não é porque a gente acha que o outro aparenta alguma coisa, você aparenta algo para o outro, que isso é a totalidade do que nós somos, né? Então sempre é um jogo, é algo necessário, né? Lidar com essa imagem, enfim, né? O psique, eles colocam aqui, a lida com essa imagem e aí tem que ver como que se lida, né? Com essa relação de imagem. Eu lembrei bastante dessa discussão também da concupiscência dos olhos também, né? Da primazia do sentido, da visão, E até liguei de novo com esse negócio do Frankenstein que eu comecei a falar, não sei se vocês viram, mas no próprio livro também tem essa história, não sei se vocês conhecem a história, mas o único que, de fato, não trata o monstro como monstro, que, né, demonstra algum tipo de carinho com ele, é uma pessoa cega. No livro não tem essa história, né? Isso foi uma coisa dada pelo Guilherme. Eu não lembrava. Sim, tem a questão a criatura é rodeada pela questão da imagem também, né, no Frankenstein, enfim, porque ela causa horror, né. Mas sim, tem a questão, é muito comum na literatura o cego representar a pessoa que vê mais profundamente, né, isso sempre é um... Que vê? Sim. Não sei, mas eu estou jogando com aquela coisa que a gente viu no último, entende, né? Você usa o ver como metáfora para... um pouco aquele clichê, né, ele enxerga mesmo. Sim. Enfim. Então, por exemplo, no conto da Clarice, né, tem um símbolo do cego também, né? Ela vê um cego mascando chiclete e a personagem tem uma crise existencial a partir disso, que vai simular muito amor. Tá. Então, seguindo no texto aqui. O que vale a dizer aqueles dois dos quais parte o agrado que afeta a si mesmo? Que alguns percebem e experimentam nestes termos no mundo compartilhado passam a ser muito importante. Riquezas, significâncias, ambitione, quanto aos bens e riquezas é costume desejá-las para servir a missão. Então, os bens e as riquezas eles não são desejados pelo seu valor em si, mas sim pela capacidade que eles têm de construir tal importância, de como eles ajudam a construir tal imagem a ser louvada. O homem é movido pela procura dos elogios dos outros homens. Isso é foco motivacional da vida própria, concentra-se plenamente no querer estar em situação de autoridade no mundo compartilhado entre aqueles com os quais compartilhamos. Então, além dele ser movido pela busca desses elogios, ele é estruturado em função desses elogios. Que supõe, né, só para reforçar o que você tinha falado, o olhar do outro, né, que você tinha mencionado, né, para ligar com o tema do último, né, quer dizer, você está mostrando algo, quer dizer, você quer ser visto, né, então a curiosidade e a vaidade meio que, né, se casam, se juntam, né, se complementam. Eu sempre vou lembrar, né, da questão histórica, até porque, enfim, é uma maneira que eu gosto de ler a filosofia, eu gosto de ler ela historicamente localizada, né. Realmente, enfim, a questão a relação do dinheiro, da elite e do poder, e essa relação sempre de agradar os outros, algo que estava nos senadores romanos, nos políticos, né? A questão da retórica, para você parecer, então é isso, você tem dinheiro para ter em vista poder, para ter em vista estabilidade, status quo político e social, né?
na civilização, enfim. E isso era algo muito criticado também pelo Agostinho, né? Porque ele era a favor da hierarquia, mas não baseado na questão de poder ou no louvor dos outros, mas baseado no nível de inteligência, enfim, não inteligência é uma palavra ruim, mas de sabedoria, né? Enfim, reproduzindo Platão, né? Quem deveria governar é aquele que tem mais sabedoria, né? O nexo específico de submissão da vida obtém sua direção primária do esforço em corresponder às possibilidades concretas de querer estar em situação de autoridades e de se manter nela. Então a direção da vida ela é moldada para suprir as expectativas que são impostas pelo olhar dos outros. Ela se molda pelo que os outros podem louvar em si. A próxima parte, confesso que foi o trecho assim que eu mais tive dificuldade de compreender. Só No D? Não sei ainda aqui. Foi um trecho assim que, pra mim, de primeira eu falei, tá, não entendi. Coloquei 3 pontos de interrogação na minha folha e fui só entender lá pra frente quando eu já tava... Os últimos parágrafos aqui do CD. Tipo assim, a entrega, a tentação é explicada agora, é isso? Não, essa parte de simulado perigosa. Pra mim foi uma frase que ficou um pouco na minha cabeça e que eu fui entender um pouco melhor, acho que o que ele quis dizer só um pouco depois. Também aqui, embora de maneira mais dissimulada e perigosa, se é louvado. Em lugar de louvar-se a si mesmo, paralelamente à consideração da vida própria, e precisamente dela, como algo com importância eminente e merecido por desempenho próprio. Eu não estou achando muito bem essa parte. No final do segundo parágrafo, depois do parêntese, né? Isso. Também aqui, embora de maneira mais dissimulante e perigosa, tá? Daqui a pouco ele vai começar a falar um pouco sobre mérito, sobre dom e sobre dom próprio e donum e donum dei, né? Que aí ele vai explicar um pouco melhor essa... É que na verdade só está muito mal escrito, ou muito Então, mal traduzido. traduzido. Fica aí essa dúvida. Eu coloquei assim, ó, por acaso esse trecho eu traduzi. Você Também traduziu? aqui, esse trechinho, né? Também aqui, mas de um modo mais oculto e perigoso, obtém-se louvor em vez de louvar-se a si mesmo. E justamente assim, a própria vida é vista como se fosse a própria vida, a vida do próprio indivíduo, né, é vista como se fosse sumamente importante e merecida em sua própria realização. Tá bem melhor. E a ideia que ele vai entrar aqui é a ideia do mérito, né? É Sim. interessante pensar nisso aqui como uma crítica à meritocracia. Sim, ele, por vira e mexe, o Heidegger faz umas críticas à meritocracia. Vai ter um texto de 22 que ele vai falar sobre isso, né? E se a gente for ver bem, se ele tem lá no parágrafo 26 também, essa ideia de competição, se sobressair, se destacar, e blá blá blá. Daqui a pouco, quando chegar nessa parte, ele vai explicar um pouco melhor de a maneira que esse reconhecer o próprio mérito é uma louvação vaidosa, reconhecer... Sim, porque na verdade você quer o mérito, quer que o outro reconheça. Exato, Se fosse assim, você não precisa ganhar nada, nenhum prêmio, né? Pra que você vai ganhar um prêmio? Sim. Você vai lá, você fica sozinho no seu quarto falando, olha como eu sou legal, como eu sou bom. Mas não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem ganhar prêmios, elas querem... E que é um conflito que o Agostinho reconhecido. também ele vai narrar, que ele gosta Ele é de assim, receber o louvor, mas... Ele recebeu um prêmio de oratório, bem importante na época. Mas ao mesmo tempo que ele gosta, ele se sente mal de gostar de receber isso, né? E... Aqueles conflitos dele. Reprimido. Sim. Desculpa. A entrega à tentação é explicada agora axiologizando como uma mudança da direção do placer. Ele propõe entender essa entrega entrega à tentação como uma mudança, um deslocamento do querer, do desejo. Daqui depende principalmente que os homens não te amem nem te temam como convém. Amor de Deus, temor, o próprio Deus deixa de ser tomado como decisivamente importante. Passa a gostar muito mais de outra coisa. Então, quando essa tentação ela desloca o desejo para o louvor e tira Deus dessa relação e transfere isso para a necessidade da afirmação do outro, tanto o amor quanto o temor de Deus também são deslocados e ele deixa de ser um fator importante. A existência deixa de depender de Deus, porque algo além de Deus passa também a agradar. Vamos lembrar que aqui o Heidegger está colocando um problema, que é o problema que ele vai perseguindo desde o começo do curso, que é o problema da hierarquia. Quando ele fala axiologizando, enfim, né, essa datação de valores hierárquicos, né?
Então, assim, né, a questão do Agostinho é o seguinte, né? Se você vai procurar o amor próprio, né, que é o caso aqui, que é importante para Agostinho, mas você não visa o amor de Deus, as coisas se distorcem, você se desvia e vai decaindo, né? É isso que o Heidegger colocou, assim. Tem um moralismo, digamos assim, Sim. né? Existe um... O axiologização quer dizer uma interpretação moral. O Heidegger está tentando fazer uma interpretação não moral. Sim, que na minha visão, eu não acho o Agostinho, eu só acho moral, eu só acho que tudo ele... bem, mas acho que é isso que o Heidegger está criticando. Sim. Mas aqui uma coisa que é interessante, assim, tipo... Eu acho que o Heidegger está se debatendo com isso, porque ao mesmo tempo é interessante essas considerações do Agostinho sobre essas concupiscências, né? Esse é o problema. Porque, ó, por exemplo, uma coisa que é interessante é que quando você procura esse mérito, esse amor laudes, essa louvação, não interessa exatamente o outro. Porque o outro pode te amar de um jeito que você não gosta. Você quer que o outro te ame do jeito que você quer. Né? E você quer que o outro te tema, te odeie do jeito que você quer. Então tudo tem que ser do jeito que te convém. Né? E assim você não tem o respeito, isso no próprio Filosofia do Agostinho, né? Você não tem respeito ao outro. Porque o outro ele tem uma autonomia, ele tem uma existência própria que vai te atingir e no qual você não pode, né, interferir, oprimir nesse sentido. Né? Quando o Agostinho pensa sobre a amizade, ele pensa nisso. Ele pensa em deixar o outro ser o outro. Né? Enfim, e eu acredito que das pouquíssimas vezes que o Heidegger pensou sobre isso na vida dele, né, sobre essa relação harmônica com o outro, né, ele tinha em mente muito a filosofia da amizade do Agostinho. Eu vou pular um pouco aqui, porque o resto desse parágrafo ele vai só continuar falando um pouco sobre essa reorientação que foi movida de Deus e para o olhar do outro. Eu vou pular um pouco mais já para o próximo parágrafo, no meio do próximo parágrafo ali, onde ele começa com o deponere, que é mudar a direção da cura, respectivamente, o ter por estimado e afirmar o finis, e ponere, vencer-se do lado dos sentimentos e opiniões dos homens, preocupar-se e fatigar-se por o que pensam de nós, pela maior ou menor importância que possamos ter aos seus olhos e pelas razões dela. Enfim, instalar-se aí com aspirações da sua vida fática. Então, deponere essa mudar a direção da cura, que agora cai sobre a aprovação do outro, e o ponere é a submissão ao olhar do outro, é deixar-se ser tomado pela essa percepção que o outro tem sobre você e deixar isso mover a sua vida. Você sabe como é que... Sabe como eu acho que isso é relevante hoje? Com relações públicas. Não sei se já... Teve uma... Eu não sei se vocês já todo mundo sabe quem é o Edward Bernays aqui? Não. Sabe, né? Sabe? Não. Não, beleza. Esse cara... Tá, esse Edward Bernays, o nome desse cidadão. Esse cara ele escreveu um livro que é sobre as relações públicas, assim. Basicamente ele era primo de uma pessoa, um carinha famoso, assim, como é que é o nome aquele da psicologia? Não é o Carl Jung, o outro. Não, o outro, gente, que é o mais famoso. Freud, isso. Ele era primo do Freud. Aí o Freud mandou uns livros pra ele leu toda a teoria do Freud e falou, cara, dá pra fazer propaganda assim. Aí ele foi o primeiro cara, assim, a pensar propaganda, a mudar a propaganda no sentido de vender o produto não pela utilidade que ele tem, mas como ele te faz parecer bonito em relação aos outros, assim. E esse cara, ele era o chefe das relações públicas da Casa Branca, foi por décadas, assim. Esse livro dele é bem famoso, assim. É isso assim, o pensamento do Freud pro mal. Não, mas a publicidade eu uso. As teorias da publicidade não, eu sei, é psicologia. Não, tipo, essa virada da publicidade... Explorar o inconsciente. Não, sim. Essa virada da publicidade em explorar o inconsciente é por causa dele. Aliás, foi ele que... Ele fundou uma editora para trazer os livros do Freud para os Estados Unidos. Então, tipo, tá uma historinha aí. Como é que escreve isso? Como é que chama? Edward Bernays. Deixa eu compartilhar o livro. Ele é sobrinho do Freud, eu acabei de pesquisar aqui. Ah, tá. Isso Bernays, é Bernays. Ah, tá. Bernays. Eu já tinha ouvido Bernays, né? Isso.
Tá. Já ouvi sim. Jogar o livro dele que tem no projeto Gutenberg. Falar que no tempo que eu fiz publicidade. Você fez a publicidade? Isso, eu já fiz tudo também. Você fez tudo, né? Ela tem 40 tecidos. Mas eu fiz 2 anos, 2,5 mais ou menos. Publicidade e propaganda, que era, na verdade, a comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda ou com ênfase em jornalismo. Uhum. Mas não é só Freud que Claro. tem tanta coisa maligna utilizada. O que servir, né? É instrumental, né? A publicidade é instrumental, então você vai usar o que funciona, tanto faz. É pragmatismo, né? Fui lá que eu estudei Vygotsky, que eu estudei... Eu dei aula pra Eu dei aula pra tadinho do Vygotsky. Eu tive que Exato. estudar um pouco dessas coisas, porque eu dei aula pra curso de publicidade. Caramba! Né? Semiótica, socio... Agora, no último parágrafo do C, eu acho que é a parte mais importante, onde ele vai começar a entrar nessa questão do mérito de um bem vindo de si mesmo. Agrada-nos que nos amem e nos temam, não por ti, mas em lugar de ti. Preferimos que nos amem e valorizem mais a nós mesmos que a ti. Agrada-nos que sejamos amados e valorizados em vez de se amar e valorizar a ti. Assim estamos inclinados a isso. Passas a deixar de lado, és deixado no segundo plano. Não queremos ser amados e valorizados em razão de ti. Não queremos que qualquer possível bônus em nós seja valorizado e amado unicamente como um bônus. Ele quase parafraseou o próprio Agostinho. Sim. Então, o que ele está basicamente falando é que a gente não quer que as pessoas nos louvem por conta dos bens de Deus concedidos a nós. Queremos ser louvados porque queremos acreditar que os nossos bens são... nós somos as fontes desses nossos valores. Temos o mérito por eles. Então, essa validação não é uma validação de um valor sobre nós que foi imposto por Deus, mas é a necessidade de querer uma validação como se esse bem fosse algo que fruísse de nós, que tivesse em nós como origem. Aqui ele coloca falsa beatitude, assim, tipo, essa questão de você acha que isso vai te trazer felicidade, você fica ali investindo a sua vida nisso, e aí você percebe que não, tem uma espécie de vazio, né? Um oco, e que provavelmente o Agostinho sentiu muito isso. Porque ele não se sentiu satisfeito, né? Com esse louvor, ele tinha esse louvor. E é assim que ele espreita-nos os inimigos de nossa verdadeira felicidade, espreita-nos a possibilidade de uma falsa beatitude. É dela que se trata sempre de novo na tentátil. E acho que por isso que eu falei, né, que acho que o Heidegger está evitando, ele fala várias vezes do axiologizar, tem a questão da ordem, da hierarquia, mas a axiológica é o relativo ao valor, né, quer dizer, então eu acho que ele está tentando evitar uma leitura moral, né, uma leitura moralizante, porque ele está o tempo todo meio que mostrando assim, olha, você tem é como se fosse essa falsa beatitude fosse a inautenticidade. Então você tem a autenticidade e inautenticidade. Sim, acho que nesse sentido ele não tenta trazer porque ele tem alguns cortes, né? O Heidegger não trabalha com alguns objetos teológicos, né? Ele não vai trabalhar com a ideia de pecado exatamente, não vai trabalhar com a ideia de pecado original, de Gênesis, né? É por isso que também ele não se importa tanto com os livros posteriores ao livro 10, porque aí depois tem o livro 11, que é muito interessante, que eu tenho importância. Aí tem uns livros que o Agostinho trabalha mais a questão bíblica real, né? De Gênesis e tal, né? O final de Confissões, assim. Então ele realmente, assim, o problema dos valores também estava ligado a pessoas da época que eram ficcionadas na questão fundadora. Sim, o axiológico, né? O Lasky, todos os neocantianos, tudo aquilo. Né? Mas ele às vezes aparece, logo em seguida, né? No começo do livro é o peccator, né? Sim. Isso aparece meio de passagem, mas é meio para mostrar assim, que esse não é o foco dele, né? Ou ele tenta ver o pecado de uma maneira diferente, que não é de fato pecado, né? Que não tem toda o enlace no Gênesis, porque isso era bem importante para Agostinho, né? O Agostinho contou a história da humanidade, tem livros que ele faz isso. Então tem um livro chamado que ele chama de Gênesis, né? Que é sobre Gênesis, e aí ele vai até o final, porque o cristianismo vislumbra a história da humanidade de começo ao fim, né, que é o dia do juízo final, né. Definitivamente, né, enfim, nada disso interessa o Heidegger nesses escritos, né, enfim.
essa história da humanidade, as questões da alma e outras coisas. Alma no sentido assim, como é que a alma se relaciona com o corpo, esse tipo de coisa. Então, começando o 15D, a justa direção do placério. Que nexo se dá, perguntemo-nos agora, entre este preferir, preterir e o laudare, o modo que aqui nos importa do autenticamente ser aí, existencial, valorizado e tomado como importante no mundo compartilhado. Então, o que ele basicamente vai tentar, esse questionamento que ele está trazendo, que ele vai tentar trabalhar um pouco durante essa parte, é um pouco essa relação desse preferir a si mesmo ao invés de preferir Deus, e como isso se relaciona com essa necessidade de validação, e eventualmente ele vai começar a falar um pouco sobre a autenticidade. Agora trazendo aqui, vou pular um pouco do latim para ir já direto para a tradução. O pecador humano não é louvado pelos desejos de sua alma, mas louva a si mesmo pelo dom que tu tens dado. Pois na medida em que o homem é digno de ser louvado e merece ser considerado como sendo valioso e importante, isso não acontece em razão de seus próprios esforços e preocupações, nem mesmo aponta para eles. Nada possui que, com razão, se queira alegar como sendo merecedor de louvor. Se possui algo assim, é que o tem recebido, um dono, presente, dom. O significado em relação a si mesmo de alguém pode dispor é um donum Dei, um dom de Deus. Uma realização singular da experiência que não deve ser vista apenas objetivamente. Isso é basicamente como ele estava terminando, aonde ele estava terminando basicamente o C, era nesse ponto que ele queria chegar da questão de que o dom ele só vai ter ele só merece ser louvado por ele ser um dom que foi provenido de Deus de alguma forma. A característica que merece ser louvada é uma característica que não é autêntica. Na última aula, é importante louvar do ser louvado. Assim como nós não nos criamos, nos autocriamos, não demos a nós mesmos a nossa vida, né? Quer dizer, tudo que a gente tem, vamos dizer, talentos, capacidades, etc., né? Também não fomos nós que criamos em nós mesmos, né? Menos o pecado. Então, na verdade, nós somos em termos, né? Porque na verdade todos somos igualmente pecadores de saída. Então, claro, se a gente for entrar na lógica religiosa em si, né, seria uma responsabilidade aí, mas assim, a questão é que nada é instituído por nós mesmos, né? Nós temos determinadas características. Então isso, se nós conseguimos, por exemplo, ser um grande orador ou enfim, ser um grande esportista, ganhar medalhas e coisas do tipo, o mérito não é nosso. Esse é o ponto, né? A ideia é que o mérito está fora de nós. Isso, até tem algumas, eu me lembro dessa discussão um pouco no contexto ali, Rawls e alguns marxistas, né, que tem a discussão assim, por que o indivíduo merece ter os frutos, né, do seu trabalho, dos seus esforços, etc. Porque aí a questão não é Deus, né, é o coletivo, mas de qualquer maneira, né, você tira do indivíduo, né, e pensa assim, bom, né, não há razão nenhuma para que um tenha mais do que o outro. O Gosta tinha um pouco assim, você não é importante, não é sobre você. Os argumentos vão ser usados, né, os argumentos vão ser usados ao longo da história para justificar, né, por exemplo, a desigualdade ou a propriedade, etc., né, caem por terra aqui, né? Não tem explicação, inclusive, porque assim, ele vê as diferenças entre indivíduos, né? Uma pessoa hierárquica, então assim, né? Por exemplo, não teria explicação se a gente pensar nas almas do Platão, né? Tipo, almas de prata, de bronze, de ouro. Por que um é de ouro e por que a outra é de prata? Não é, a ideia só descobre, né? Por exemplo, a educação só descobre que aquela pessoa é de ouro. Ela é de ouro porque ela é de ouro. Não tem exatamente mais não é mérito dela. Não é mérito dela. Ela simplesmente é. Então, assim, né? Ela nasceu para isso. Tem uma coisa, um pouco disso. O Agostinho é muito ambíguo nisso, né? Mas existe uma ideia um pouco de destino, até um pouco nesse sentido, né? Você recebe um dom, enfim, e você não sabe por quê, os caminhos te levam para um lugar, você não sabe por quê. Por Heidegger, não, né? Isso seria uma grande incoerência para a teoria dele. Mas a ideia de que não é uma instituição do indivíduo, do sujeito, né? Não é ele que cria toda essa relação
né, que a gente faz a autonomia do sujeito, assim, né, no estilo moderno, pro Heidegger sempre foi interessante isso. Sempre essa autonomia do sujeito é algo que incomoda o Heidegger bastante, né? Assim. Aqui é um contraponto, encontra aqui um contraponto à visão moderna do mundo, né? Sim, eu acho que nesse raciocínio do mérito estando afastado do sujeito é onde vai ser traçada aqui a justificativa do porquê o louvar é melhor do que o ser louvado. Porque como o mérito não está no outro, o mérito ele é um dom provido, o louvar esse mérito não é louvar o outro, é louvar a Deus, é louvar ao que proveu esse dom. Aí é basicamente essa a construção que vai sendo feita durante o resto todo do texto. Assim, acontece que diante de Deus, propriamente é melhor aquele que louva do que aquele que é louvado. Aquele que louva se compraz com que o outro tenha um dom de Deus. Este é o que está na direção justa e correta do agradar. O que tornou o seu modo genuíno de escolher, realiza o louvor, tendo em vista o dono como um dono dele. Isto é, refere ao laudário propriamente a Deus, ao sumo dono. Que é um pouco do que eu tinha acabado de ensinar. Isso aqui é interessante, né? Porque aquele que fica se achando mérito é pior do que aquele que está louvando, porque aquele que está louvando pelo menos não está dando essa tamanha importância para si próprio. A si mesmo, né? É muito interessante como Agostinho valoriza muito a questão de si mesmo, inclusive do amor a si mesmo, mas rejeita, né, com desprezo a questão da arrogância, do egocentrismo, né? Ele procura, é interessante, né? É uma espécie de meia medida entre esses dois pontos, assim, né? Ele procura um si mesmo que não seja de fato narcisista e egoísta. Isso. Mas dá uma importância muito grande. Que ajuda a entender o sentido do si mesmo em ser termo. Porque quando o Heidegger fala em contrapõe o si mesmo ao como é que é o Selbst do Man, né? O Man Selbst, né? Ou seja, o si do impessoal, né? Parece que ele está jogando, né? Inclusive vai ter muita essa crítica, né? Para o indivíduo. Só que, justamente, ao mesmo tempo ele quer tirar toda a carga de egoísmo, de egocentramento. Então, explica, vamos dizer, não que ele consiga, tá? Mas eu acho que tem esse sentido. Eu acho que ele está muito inspirado aqui. Não, ele tem, no parágrafo 26 ele mostra algo assim. Mas... Um si mesmo que não é autocentrado, que não é ele tenta fugir muito dessa... Não é o indivíduo burguês capitalista. Só que sem a ideia de todo, nesse sentido, né? Até mais forte, que eu acho que é muito difícil. Né? Mas ele tenta. Sem Deus fica mais difícil. Porque Agostinho você tem Deus para, né? Vamos dizer, para o indivíduo se uma ideia, você pode colocar uma ideia de todo, um negócio espinoso. Mas enfim. Sim. O ponto que está sendo feito aqui, o louvar é melhor do que ser louvado, porque quem louva reconhece o valor a ser louvado como proveniente de Deus. Quem louva não se apropria de um valor de Deus e nem tenta se colocar nesse lugar. Agora voltando para o texto. Em contrapartida, aí vem normalmente um monte de latim, em contrapartida, aquele que é louvado mais se compraz num dom do homem que no dom de Deus. O donum hominis é o laudere, a laudatio mesma, enquanto provém do homem. Agostinho aperfeiçoa a interpretação. Ele alegra-se mais em ser louvado do que possuir esse dom pelo qual se louva. Enquanto, de uma maneira, quem louva outra pessoa, ainda assim louva a um dom de Deus, quem é louvado não aprecia esse dom e se toma como o próprio, e é agradado pelo próprio ato de ser louvado e não pelo dom que se tem. É uma espécie difícil, você nem liga mais para a arte que se faz, só quer ser adorado, e se as pessoas não gostarem do que você faz, você morre. Né? E você está meio preso dessa opinião pública que inclusive pode nem sequer entender direito, né, a porcaria do dom. Então é um pouco esse ponto, assim, né?
Porque o Agostinho pensa muito nessa questão dos vícios, nessas cadeias de prisão. Sim. É a pessoa que se acha, né? Na linguagem de hoje em dia. Todo mundo, né? Então, mas acho que ninguém está negando que todo mundo tem essa tendência, né? Nem ele está negando. Inclusive, é por isso que é sempre a tentação, esse sofrimento, porque ele mesmo quer muito. Então ele se questiona nas confissões se ele está fazendo isso para ser louvado ou não. É um ponto. E meio que não tem certeza, tanto é que tem a hora que ele vai falar que ele ainda é inseguro. É uma coisa que vai aparecer também aqui. O alegrar-se em ser louvado é, como tal, o tomar-se a si mesmo como importante. E, em conexão com a tentatio, é uma queda. Porque, diante de Deus, o homem não é, desde o ponto de vista de sua importância, senão um mero nada. Então aqui ele está falando que o amor laudes, esse amor pelo louvor, é uma queda porque o mérito próprio diante de Deus não existe. É uma queda, é um choque, é um confronto com a sua pequenez, né? Com a sua insignificância. A vida no mundo compartilhado, isto é, aqui diante da possibilidade de poder ser louvado, inclui em si o perigo de não ser compreendido por tomar-se a si mesmo como importante. O alegrar-se pelo dono é uma obrigação máxima e não precisamente algo confortável e cômodo. Então a vida no mundo compartilhado, ela corre o risco de ser ofuscada, de ofuscar a própria interpretação da vida, porque o homem corre o perigo de tomar-se a si como importante nessa interpretação. Unidade de medida das coisas. Lembra, né? O Heidegger adora o difícil. Difícil para ele, às vezes tem que ser difícil, às vezes não fácil demais. É um problema, né? A gente pelo jeito também gosta. Tem um texto que ele fala assim, que um dos lados da decadência, digamos assim, esse cotidiano, alienado, que seja, um dos lados da decadência é o fácil, né? As pessoas querem o que é mais fácil. E nesse sentido elas fecham os olhos porque é mais difícil. E normalmente o fácil está errado, porque isso daí é uma consideração do próprio Aristóteles, né? Normalmente o que está certo é sempre mais difícil, é mais complexo, não é fácil, né? Então o Heidegger traz isso para as comodidades do dia a dia. Então, assim, amar a Deus não é fácil, é isso que ele está achando interessante aqui, né? Alegrar-se pelo dom e etc. Não é fácil, não é cômodo, não é confortável, é difícil, é incômodo. E qual a atitude do próprio Agostinho a respeito dessa tentatio? O que precisa confessar a respeito? O que, mas não ser que me agradam os louvores? Sou acessível a isso, alegro-me com isso, mas agrada-me mais a verdade do que os louvores. Então, o Agostinho, ele admite que os louvores agradam, ele admite que ele gosta de ser louvado, ele reconhece ser vulnerável a essa tentação, mas a verdade tem um peso maior nessa relação do que o ser louvado. Eu sei bem o que eu escolheria. Vejo, tenho clareza do que escolho, o que prefiro no momento da escolha. Aí, aqui, é mais fácil. Essa parte aqui é bem muitas traduções uma em cima da outra. É mais fácil eu pular um pouco mais pro final. Se me perguntassem o que eu preferia ser, ou um louco desenfreado furioso, destinado em tudo, mas elogiado por todo mundo, ou um ser firme na verdade, seguro de si, ao qual todos desprezam e censuram, sei muito bem o que eu escolheria. Entre verdade e ser louvado, Agostinho, ele escolhe. Isso é a paráfrase do próprio Agostinho. Sim. É que a tradução tá tipo uma tradução em cima da outra da mesma frase. Ser firme na verdade. Eu não entendi exatamente o que aconteceu com a tradução ali naquele momento. Dizem os tradutores desse livro até que o próprio Heidegger tinha escritos dele tentando traduzir o Agostinho à sua maneira, né? E ele traduziu de um jeito e traduziu de outro. Sim, porque tá meio tá repetida. Qual é o lugar específico? Eu tô me perdendo. Tá... O quarto parágrafo, né? É o que tem um parágrafo no final com veritas, não sei o que. Tá por aqui. Deixa eu ver aqui. Tá na página dos... O Agostinho cheio de mentira, não, tô brincando. Começa com... Eu não gostaria, para dizer a verdade, que o aplauso alheio aumentasse o mínimo de meu gozo. Mentiroso. O parágrafo começa aí, qual é a atitude do próprio Agostinho?
Um pouco antes, então. Um louco, desenfreado e furioso, desapaixonado em tudo. Isso aí. Mas elogiado por todo mundo, ser firme na verdade, seguro de si. Sim, é uma ideia muito grega, inclusive, de verdade, né? Eu acho que é um pouco essa coisa do que o Heidegger também. Essa verdade de ser firme. Quando você vê os gregos falando sobre vícios e virtudes, né? As virtudes é aquelas que te deixam firmes, estáveis, né? A prudência aristotélica, a meia medida e tal. Né? E os vícios é aquilo tudo que desequilibra, né? Então, os gregos eram muito ligados com a imagem do equilíbrio e buscar o equilíbrio, e muitos filósofos medievais também vão procurar isso, né? O Heidegger não vai gostar muito dessa ideia dele de verdade, de veritas e, enfim, outras coisas, é muito distante, né, disso, né? Sim. E aí ele está aqui, procurando alguns sentidos da palavra verdade para o Agostinho. Segurança, fortaleza, validez, irrelevância, estabilidade, né? Prioridade na fundamentação. São estudos do Heidegger, né? Ele está tentando estudar o que é essa veritas, né, pro Agostinho. E assim ele vai destruir com tudo isso. A verdade para o Heidegger não é nada, não tem nada a ver com isso. Ela definitivamente não é estável, ela não é absolutamente segura, ela não é uma rigidez. Mas até mesmo Descartes, ele vai ver a verdade assim, né? Ele vai ver a verdade como uma construção de um prédio sólido, enfim, uma arquitetura nesse sentido. Essa verdade aqui do Agostinho, ela é uma verdade que ela é totalmente plena, independente da validação do homem sobre ela, né? Sim. E ela dá segurança, né? Quer dizer, como se você se segura, ela te dá alguma firmeza quando você não tem nenhuma, né? Esse é justamente o ponto, né? E é interessante, assim, pensando, né, que o Heidegger, em outros textos, ele vai entrar na questão de... A palavra em alemão para sentimento, né, o que a gente traduz assim, né, für wahr halten, né, que é tomar por verdadeiro, seria, né, mas é uma palavra inteira que se usa, né, na filosofia bastante comum, que a gente usa, você tem für wahr halten, né, o halten é tomar, manter, né, por verdadeiro, wahr. E aqui ele usa, em alguns momentos, a expressão für wert halten, ou seja, tomar por valor, por valoroso, por dotado de valor, né? E é interessante, porque isso é uma coisa que o Nietzsche, por exemplo, faz, né? Ele desloca, ele fala, a questão não está na verdade, é o valor da verdade. A gente dá um certo valor a determinadas coisas e por isso nós consideramos verdadeiras, né? O Heidegger está apontando, né, não sei se ele provavelmente não está pensando no Nietzsche aqui, né, mas um pouco na época, isso está muito na época, a questão do valor está muito forte na época. Mas ele está fazendo aí um deslocamento, né, do verdadeiro e está tentando mostrar, olha, oculta seria o quê? Uma necessidade de firmeza. Isso, né? Ele vai teclar muito nisso, que depois, nas investigações dele futuras sobre a questão da verdade, de que as pessoas elas precisam que a verdade seja essa coisa sólida para não se desesperar pela instabilidade que a própria vida, o próprio ser, o Heidegger tudo é instável, né? Tudo é corrente, né? Inclusive a verdade. Né? Então, as imagens que ele vai se valer são outras, até porque a verdade nunca é absoluta, ela só mostra sempre uma parte, uma parcela, enfim. Inclusive ele é muito criticado por isso, né? Como relativista, por causa do seu conceito de verdade. Ele continua aqui lendo Agostinho. Não gostaria, para dizer a verdade, que a pausa alheia aumentasse o mínimo do meu gozo por qualquer mérito meu. Isto é, vejo o valor pleno da verdade, e este bonum é um donum dei, e não necessita ser auxiliado pelo aplauso, pelo favor ou pela admiração dos outros. E eu não gostaria que o fosse porque está laudate, porque essa laudate não aumenta o gaudium, uma vez que simplesmente o deforma. Esqueci um pouco o que era esse gaudium, mas eu acho que era como felicidade. Gaudium é alegria, mais alegria. Né? Então, embora essa... Alegrar-se com, né, o verbo correspondente. Essa validação, ela possa ela tem algum efeito no eu, tem algum efeito no sujeito, ela não altera a verdade. A verdade, ela continua sendo sólida, independentemente dessa validação acontecer para Agostinho. Gaudium, acho que o nome traduz por regozijo. Regozijar-se, alegrar-se, mas é algo por aí. Pelo menos no Preciado, Gaudium é traduzido como gozo.
Sim. É que tinha uma outra palavra que o Lourenço estava trazendo por gozo, então para isso eles escolheram o gozijo, mas são noções que estão ali para o mesmo campo semântico, assim, né? Sim. Não tinha tanto isso ainda. Na verdade, não é uma palavra para falar sobre a questão sexual. Né? Sim. Como deleite também. Deleite. A palavra sexual, vamos dizer, a palavra no sentido sexual é derivada, né, desse uso. E não o contrário. Deleite tem o delectatio, né? O delectatio. Mas são palavras que estão no mesmo campo semântico, digamos assim, né? Então, são próximas. E, no entanto, reconheço-o aumentando, pois tenho que reconhecer que, no fundo, me causa uma alegria ainda maior, ou seja, permitiu que me dispersasse da alegria genuinamente preocupada. Então, de novo, Agostinho ele admite que ele é sujeito a essas tentações, ele gosta de ser aclamado. São os dois fracos dele, né, como a gente brincou, as mulheres e a bajulação. E as penas e lagartixas. Sim. Verdade. A censura é um sinal de como não posso manter-me na pura realização da alegria, de acordo com seu sentido genuíno. Então, embora a alegria ela seja independente dos outros, essa censura, né, que é essa negação, essa reprovação, né, esse ser contrariado, né, ser repreendido, ela demonstra que existe uma dificuldade em se manter numa alegria genuína que seja perante os outros. Se os outros começam a te criticar, você começa a encolher, né? A se achar mesmo. Sim, mesmo que você esteja se baseando na verdade, isso ainda vai ter. No fundo é narcisístico do mesmo jeito. Claro. É isso. Tem pelo lado positivo e negativo. Né? Mas tem um elemento, assim, eu sinto, às vezes, assim, bem de leve, um elemento irônico em relação a isso da parte do Heidegger. Sim. Em alguns momentos. Assim, eu interpretei mais como ele pensando, né, da dificuldade das mãos, né, porque... Sim, ele já está pensando em algumas noções. Desprender dessa opinião, né, a opinião das mãos sempre vai meio que acossar. Não, mas eu digo assim, às vezes uma pequena ironia em relação a... No mesmo sentido que a gente está rindo aqui de algumas coisas do Agostinho, é como se o Heidegger tivesse, às vezes, entendeu? A censura diminui, atenta contra a minha alegria, isto é, quando toma em consideração a reprovação, dando-lhe importância e atribuindo, por sua vez, a mim mesmo como reprovado. Experimento algo assim como uma diminuição da alegria, algo que, enquanto é vivenciado na pura realização dela mesma, não é possível. A reprovação faz com que vacile e me incite a olhar para os outros. Não me sustento puramente na verdadeira alegria. Sinto-me conturbado por essa minha debilidade e deixo dominar pela confusão. Eu não estou mais seguro de mim mesmo e me entrego inerte ao poder do mundo compartilhado. Então essa censura ela está representando novamente esse deslocamento de uma validação para o olhar do outro. De novo, essa validação buscada nesse mundo compartilhado, que afasta da alegria verdadeira, porque ela se torna atenta demais a opiniões mundanas. Se me ocorre uma escusa, e se me insinua no ânimo, e se oferecer uma desculpa, procuro salvar-me e justificar-me como argumento de que não está propriamente em mim, que eu caio. O ser humano é, pois assim, a natureza e coisas semelhantes. Importante essa parte, porque é exatamente essa questão da opinião geral. Você se perde nesses argumentos gerais para tirar a responsabilidade sobre você, né? Então você faz uma merda, aí você fala, a natureza do homem é desse jeito. E sai andando como se isso vencesse o debate. Sim. Você foge desse conflito, você foge dessa queda. Porque se a natureza do homem é assim, não tem o que fazer, né? A natureza quando é bom, você quer ter o mérito. Né? Quando é ruim, você fala, todo mundo erra, todo mundo faz assim, né? O ser humano, pois, é assim, está se contrapondo a filosofias também que estagnam, né? Um atributo de ser humano, né? Tipo, o ser humano é egoísta, então eu vou ser egoísta, filho da puta, né? Se o ser humano é sempre bom, eu tenho que obrigar os outros a como serem. É comum isso, enfim, existe por aí. E o Agostinho ainda fala aqui, tu conheces bem, ó Deus, o valor dessa escusa, mas a mim me enche de incerteza. Então, nem mesmo o Agostinho tem tanta certeza de que essa desculpa realmente vale de alguma coisa, é só uma maneira de realmente fugir. Ele é autociente, ele não tem, nunca tem certeza, está inseguro.
Como seria, portanto, o comportamento autêntico no nexo com a vida no mundo compartilhado, no experimentar, no ser louvado? Não se deve ver como aquele que é louvado, mas como aquele que louva e que, em medida, portanto, alegra-se de poder louvar realmente. Em seguida, de ver se esse poder é tão amplo como um genuíno dom, um dom dele. Agarrar-se a ele em seu valor e assim conferir-lhe a validez e a importância que lhe correspondem. Quando um bom ambiente de alegria, uma alegria que encontro precisamente nele, preocupo-me apenas com ele. Deleitar-se com o que trouxe benefícios e de mal, censura, entristecer-se. Então, o comportamento autêntico ele está em quem louva, não em quem é louvado, porque quem é louvado vai cair na vaidade de reconhecimento, mas quem louva, por outro lado, ainda assim louva um dom dele, se orienta a partir de uma alegria verdadeira. O louvor ele faz somente... o louvor faz apreciar um dom falsamente atribuído a si, e a censura entristece a partir da opinião do outro. Então os dois estão longe de um comportamento autêntico, porque novamente eles estão voltados sempre à opinião do outro. Isso aqui é muito interessante, porque é algo que o Heidegger tinha dificuldade real na filosofia dele. Como seria, portanto, o comportamento autêntico no nexo com a vida do mundo compartilhado, vivemos socialmente, no experimentar no ser louvado? Olha como ele estava com dúvidas, não deve ver como aquele louvado, mas como que aquele louvo, em que medida? Tem uma exclamação ali. Porque tirando, assim, né, se você pegar toda a moral, a teoria social, entre aspas, não sei se dá para falar nesses termos, do Agostinho, tá ligado à questão de Deus, há uma ordem pré-estabelecida, tudo isso que o Heidegger quer destruir, né, tirar. E aí surge um problema, realmente. Aqui um pouco, Heidegger nunca se aprofundou de verdade nisso, mas um problema do indivíduo-sociedade, né, enfim. Como você vive autenticamente com os outros, né? Como que isso é possível? E lembrando que ele estudou aqui, o Agostinho, muito na esteira do Kierkegaard. O Kierkegaard pensava muito sobre isso, né? Algo que realmente perturbava a mente dele. Acho que o Heidegger nunca conseguiu uma solução para esse problema. Sim. Mas aqui ele está colocando esse problema. E ele está tentando, de alguma forma, ainda pensar um pouco sobre isso. Eu vou tentar dar uma agilizada para já conseguir passar a palavra para a Sabrina. Nessa tentativa está o direcionamento de sua superação, precisamente no entregar-se genuíno ao mundo compartilhado, mas no entregar-se tal que seja realizado a partir da posição clara que se ocupa da faticidade da própria vida, o entregar-se ao que nunca pode manifestar-se num mero abandono, por mais radical que seja, aos objetivos em quaisquer dos seus significados. Então, ele está falando que essa tentação é se perder nesse mundo compartilhado, e a forma de superar essa tentação é, de alguma maneira, se entregar a esse mundo sem ser domado por esse mundo, ao habitá-lo com uma certa clareza de sua condição. Muito difícil, porque a ideia, tem muitas coisas que você não escolheu, muitas coisas que são determinadas antes de você nascer. Você já está no mundo. Mas é isso que ele está falando, você não pode simplesmente falar, bom, então não tá. Então é assim. Aí você vai e foda-se. Ele só entrega, se abandona. Deus. É uma tensão, e isso é um dos grandes problemas da faticidade, que é justamente essa relação de determinação e ação, de resistência, né, de contraposição, né, em que medida é realmente aquilo que você não tem controle, em que medida você pode nadar contra a corrente, essa tensão, né, um dos grandes problemas da faticidade aqui. Na contentia, que representa o modo e a direção da superação na existência da tentatio, de deter a queda, não lhe corresponde apenas ao corribere amor, ao afastar toda uma série de coisas de nosso coração, mas são imediatamente exigidas pela justitia. Né? Justiça. Aliás, inclusive, parecido, justiça. Ele vai... Em dois momentos ele usa essa justitia começando com I, depois ele troca para o J. Primeiro ele começa como justitia e depois vai para justitia. Eu não saberia também. Não vou saber exatamente onde o que acontece nessa mudança. O que encontrar, colocar o coração numa série de coisas.
que ele está falando que esse contente é uma maneira de se impedir a queda, que não é uma renúncia, não é uma fuga, mas é ter uma clareza e saber exatamente para onde direcionar o que ele está colocando aqui como o amor, é saber onde... É uma espécie de firmeza da fé, tem essa coisa, seja firme na sua fé, questão dos religiosos, é basicamente isso, né? Você tem que estar firme, o seu coração ligado a essa conexão com Deus, aí você não se perde tanto, porque você tá firme na fé. Eu voltei, encontrou a Isadora dizendo, seja firme na fé. Mas ainda aqui o louvor. A gente já falou aqui, larga pra Deus. Amém. Entrega pra Deus. Que não dá pra saber o que é ser autêntico, então entrega pra Deus. Então essa ideia é muito interessante, porque o próprio Kierkegaard, eu sei, assim, de pesquisadores que estudam, ele critica muito essa ideia de entrega pra Deus, foda-se. Eu lavei minhas mãos, então tem a ideia tipo assim, ai, meu ovo queimou, foi Deus. Então ele tem várias caracterizações de como ter fé de jeito errado, que seria justamente isso. Comprei um carro, obrigado Deus. Não, sabe, enfim. Porque Deus não... Futebol, né? Sim. Se o time perdeu, não fala nada. Se ganhou, foi Deus. Esse jeito tosco de lidar e de não se responsabilizar pelas coisas. Né? Pelo contrário, você se manter firme na fé, ou no amor, ou no coração, né, no amor a Deus, é você se responsabilizar pelas suas ações. E definitivamente não entregar nas mãos dele, né? Mas estar ali, enfim, parece que eu estou fazendo louvor de novo. Quando eu ganhava processo no religiosa. sindicato, quando eu ganhava processo no sindicato, quem ganhava era a luta dos trabalhadores. Quem perdia era eu. Então, tá vendo? Aquela conexão que eu fiz com o marxista lá. Justitia é o estar dirigido para algo em sentido verdadeiramente originário. Piedade, a compreensão da justitia, segundo Lutero, na totalidade significativa da experiência fática. Este sentido realizador e existencial originário da justitia. Aí ele já coloca como justitia. Não sei depois essa mudança do I pelo J. Contudo, deve ser separado ainda mais e totalmente pela axiologização. O como da realização do substituir da tentatio é um certame entre duas direções. Muita coisa nesse doce. Muita coisa. Mas o que eu acho interessante, pensando na questão da justiça, né, é que ele está dando, né, por um termo que normalmente a gente associa a um contexto moral e jurídico, né, muito fortemente, um sentido não axiológico, né, que claramente ele fala separado ainda mais radicalmente da axiologização, que é isso que ele está criticando o tempo todo. Ele está falando que isso é um jeito errado em termos de valores, em termos morais, etc. E aí ele puxa, né, claro, aí a gente teria que ver um pouco melhor como é que isso funciona em Lutero, né, mas ele puxa Lutero para falar justiça como piedade. Então me parece assim, muito mais, né, uma atitude em relação ao mundo e ao outro, né, do que, né, um poder judiciário ou, enfim, valores morais para julgar as pessoas. Não, é você, né, ter em relação ao outro, né, sempre vamos dizer, uma leitura caritativa do que ele faz, né, e ter piedade, compaixão. Sim, por aí. Ele coloca um pouco aqui nos anexos, ele gosta muito da leitura que o Lutero faz de Agostinho, né? Então ele vai um pouco dessa... Bom, o Heidegger já era luterano nessa época, né? Então tem uma coisa... Ele não se declara luterano. Mas ele se converteu ao protestantismo. Eu acho que ele não chegou a se converter. Ele falou pro padre lá, ele se casou no casamento protestante. Não, acho que ele casou na igreja católica. Não, mas a mulher dele era protestante. Eu sei, mas... Bom, mas pelo que eu andei pesquisando ultimamente, ele não chega a se converter. Ele simplesmente ele passa a ler mais, a simpatizar, ele vai estudar Lutero. Né? Vamos dar uma olhada. Uma coisa que eu sei é que ele cravou uma frase do Lutero na porta dele do escritório. Da cabana? Não, do escritório da faculdade. Ah, tá. Qual frase? A frase era super importante, agora eu esqueci, mas é uma coisa tipo, a verdade está no coração, é uma coisa, enfim, algo por aí. Uma tatuagem. Faz muito sentido para a filosofia toda do Heidegger, né? Mas aqui, tipo, é isso, o Lutero ele tem uma ideia originária dessa ideia de justiça, porque ele não está contaminado pelo sistema hierárquico dos escolásticos, e racionalista dos escolásticos, que sim tinha um sistema arquitetônico muito complexo para explicar quase todas as coisas que eles achavam que podiam explicar, né?
Inclusive é muito interessante ler, assim, tipo, os escolásticos têm que explicar todos os tipos de sentimento, eles têm escritos quase sobre tudo, assim, é muito interessante, assim, né? Mas o Lutero também criticava muito, né? Ele chamava Aristóteles daquele pagão, nesse tipo de expressão, ele falava, tipo, aquele pagão. Ele escrevia assim, né, em relação aos escolásticos, então o Lutero era bem fervoroso nesse sentido, assim, né? E o Heidegger, ele falou um pouco nos anexos que ele gostava muito, simpatizava muito com a leitura que o Lutero tinha do Agostinho. E é um pouco isso, né? Você retira da civilização, você pensa nessa ideia de bem comum, que ele vai trabalhar também depois bastante com o próprio Aristóteles, né? E aí, né, o como da realização do subsistir da tentatio, né? Isso aqui vai ser importante para ele, porque a tentatio nunca vai deixar de existir, né? Mesmo que você esteja sendo continente, né? É certamente uma disputa em duas direções do amor. Aí ele está vendo um pouco, né, o amor seria, né, em termos católicos, o amor mundano, o amor, né, divino, assim. O que eu anotei aqui que é desse trecho é que a tentação é uma coisa permanente na vida, e o que ele estava tentando, as perguntas que ele jogou nos parágrafos anteriores, né, é uma forma de superar essa tentação. E que, pelo que eu entendi, a resposta a justiça é um modo de se permanecer nessa vida genuína e tentar superar essa tentação de alguma maneira. Portanto, é uma atitude, né? Sim, isso é importante, né? O Heidegger está sempre com atenção para a atitude, para um como, não para um que. Só um esclarecimento rápido sobre a questão do protestantismo, né? Porque eu, pesquisando aqui rapidamente, vi, né? De fato, o Heidegger nunca se converteu. O Pögler, tem uma frase do Pögler em que ele fala: Heidegger perdeu a fé católica da juventude, mas não se tornou protestante. Ele permaneceu alguém para quem a questão de Deus era pensável, porém não mais decidível dentro das confissões existentes. Tem algumas cartas dele. Então, mas nas cartas tem várias ambiguidades, quer dizer, ele simpatiza, né, ele passa a ler muito Lutero, usar Lutero nesses cursos, por exemplo, mas em nenhum momento ele se converte formalmente. Assim. Quando a direção do gostar e do agradar aponta para um mundo compartilhado, diante do qual é realizado um tomar a si mesmo como importante, na ordem de um bonum, que é presumivelmente se possui em si mesmo, que já se é. Então, quando o agradável deixa de ser Deus e volta a ser os olhares do outro, o homem começa a presumir um valor próprio que é justificado de receber tal louvor. Não obstante esse placer e alice, gostar dos outros, pode inclusive ser reprimido e ser mantido afastado, semelhante a colocar-se a si mesmo em lugar de destaque no mundo compartilhado. Superar para fora em direção ao mundo compartilhado o amor laudes, contudo, pode ser que tenha se fixado e tornado mais seguramente estável, de modo a determinar primariamente o serei próprio. O que eu entendi basicamente dessa última passagem, que é como ele termina, é que basicamente essa relação do outro, ela ainda vai ser importante, porque ao você expressar, ter superado isso de alguma maneira ter superado o amor laudes, ao reprimir isso, ao suprir isso, ao esconder isso de alguma forma, isso torna o amor laudes coloca o amor laudes numa estrutura mais profunda. E essa superação não pode ser somente externa, não se trata somente de... Eu acho que aqui é mais uma crítica. Né? De parecer. Aqui eu sinto que é uma crítica do Heidegger ao Agostinho mesmo, assim, no sentido de... Bom, né, se estudou depois, inclusive na época do Heidegger já se sabia muito bem que essa repressão cristã, né, problemas, né, enfim, né. E o Heidegger nesse sentido realmente não era moralista, né, então ele sempre vai ver, por exemplo, a questão da decadência e você não pode tirar, enfim, é uma ilusão você achar que você vai, né, superar isso, né? E aí, então você supera para fora em direção ao mundo compartilhado. Mas, né, enfim, isso sempre vai fazer parte, sempre vai ser constituído, inclusive do seu ser aí próprio, entendeu?
né? Então, as pessoas normalmente têm uma visão, até umas vezes uma leitura errada do Heidegger em relação à autenticidade. Tipo, deixei de ser inautêntico, agora acabou, né? Mudou para sempre, houve uma transformação, nunca mais vai voltar. Não, você sempre vai estar lá, né? Porque, enfim. Acho que o que eu fiquei pensando assim, de um jeito um pouco palpável, assim, que meu raciocínio fez se você fala, eu não ligo pro louvor, eu sou muito humilde. Agora, fala pra mim como eu sou humilde, por favor. Isso. Sabe? Isso, é inevitável. Do jeito que você estava descrevendo, né, quando você fala para fora, o amor laudo, você falou assim, vem para dentro, né? Quase como se ficasse recalcado, né? Assim, a gente poderia analisar do ponto de vista psicanalítico, né? Você simplesmente escondeu, você usou essa palavra, mas está lá. Sim. Né? E está atuando de alguma forma, está atuando talvez inconscientemente. E eu acho que o Heidegger, quando eu falei da ironia, uma coisa que eu percebo assim, talvez ele esteja insinuando em alguns momentos que isso aconteceu, exatamente isso está acontecendo com o Agostinho. O Agostinho também se acha, no fim das contas, né? Eu acho que sim. Ele está dizendo que é certo. Né? Porque é como se ele tivesse uma relação direta com Deus que permite a ele saber tudo isso e... Né? Ele tem esse termo fofo, que ele não acha fofo, esse Eigen da Zay, né? Porque Eigen é essa questão do próprio mesmo. Legal esse termo. Ele não usa depois, né? Nunca tinha visto. Fofo podia ter mantido. Fofo é ótimo, né? Da Zay também pode ser existência, né? Acho que até o tradutor... Existência própria. Pode ser, né? Não é cidadania mesmo. Não tinha o conceito de cidadania. E passo agora a palavra para a Sabrina. Bom, aí seguindo no 16º, 16 aqui, ele na verdade vai recapitular um pouco de tudo que já estava sendo dito antes e dar uma certa sistematizada ali, partindo dessa ideia de que essa tentácio do tomar-se a si mesmo como importante seria a forma mais radical e sutil dessa tentação, né? Então, como se fosse o ponto mais profundo da existência fática, onde o eu decide entre perder-se e ganhar-se. É curioso, assim, porque eu acho que quando ele faz essa conclusão, aqui, essa síntese do que estava sendo discutido antes, parece que ele mobiliza muito mais os conceitos que depois ele vai usar também no esse CLT. Ganhar-se, perder-se, queda, autenticidade, acho que é no comecinho, né, do parágrafo 9, ganha, ter-se. Em vários momentos isso aparece na segunda parte também. É muito curioso. Essa ideia de perder-se e conquistar-se, né? Acho que a gente costuma traduzir conquistar-se. E como esse momento também, enfim. Sim, esse momento de identificar a inautenticidade e o autêntico como uma abertura para essa decisão, né? A queda ou se encontrar, né? Então, ele está falando de um parágrafo só, nesse 16 ele fala do 39º. Que é pequeno até. É pequeno, então, é por isso mesmo que eu pensei... Ele dá um destaque bem grande. Eu vou ler o trecho inteiro, porque eu acho interessante pegar isso. É curtíssimo. Agora Agostinho, né? Mas por dentro há outro mal, nesse mesmo gênero de tentação que esvazia aqueles que agradam a si mesmos, ainda que não agradem aos outros ou lhes desagradem e não se preocupem de lhes agradar. Mas agradando a si mesmos, desagradam a ti, não apenas por julgar bom o que não é bom, mas também por julgar teus bens como seus, ou até como teus, mas devidos aos méritos deles, ou até concedidos por tua graça, mas sem compartilhá-los com os outros, e tendo ciúmes deles para com os outros. Tu vês o tremor de meu coração em todos esses perigos e lutas, e em outros desse tipo, e sinto que tu saras mais constantemente minhas feridas do que eu deixo de infligi-las. É pequeno, mas é sofrido, né? Meio desesperado, coisa meio, né? E talvez é nesse sentido de intensidade que o Heidegger achou tão importante, porque ele meio que tentava também se debater com esse problema, com essa coisa de como se encontrar no mundo que estava completamente coisificado, né? Reificado, não é só ele, mas boa parte dos pensadores naquela época estavam com esse problema. E aí ele acha ali em Agostinho também pensando sobre exatamente o mesmo problema, né? Essa relação do se perder, se gostar um do outro, enfim, né? E aí que tá, né? Essa luta interior é interessante, né?
Porque mesmo aquele, por exemplo, que vai tentar, enfim, se alienar e ficar ali recebendo louvores um do outro, viciado nessa aprovação alheia, no fundo, isso é muito forte em Agostinho, né? Tá se direcionando para o si mesmo autêntico, né? Ele tem, assim, uma luta entre luzes e trevas, vamos pensar assim, né? Essa confusão de cadeias, de vícios, etc. Mas o Deus sempre está na espreita, né? Ele sempre está ali tentando iluminar o verdadeiro. Então sempre tem uma inclinação também ao si mesmo próprio, tem uma inclinação à autenticidade. Ela existe ali como uma orientação de fato. Isso vai influenciar o Heidegger por vários motivos, né? Então, assim, existe de fato, eu acho que talvez em certo tempo isso não apareça de maneira tão forte, né? Mas existe uma inclinação a gente buscar a nossa própria propriedade, né? A nossa própria autenticidade. Mas nos textos do jovem Heidegger isso existe. A existência é uma contratendência, mas é uma tendência do ser humano, né? Ele vai tentar achar essa existência, ele vai tentar achar essa autenticidade. É natural dele. Então a filosofia, o questionar e etc., no jovem Heidegger vai aparecer até como algo natural da própria vida. Faz parte de nós como seres humanos, assim, né? A gente buscar essa tendência a alcançar o próprio, a alcançar a existência. Isso é forte, né, no jovem Heidegger e pode ter aqui influências, né, do próprio Agostinho. Não sei se pode ter influência, total influência, né? Pelo jeito ele está realmente lendo, tirando a parte religiosa, mas chegando a uma conclusão. E aí ele começa, né, que nesse mesmo gênero de tentação, há também em nós, em nosso interior, outra coisa má, de que se envaidecem os que se comprazem a si mesmos. Há nessa forma de tentação uma possibilidade de queda, tal que nela o si mesmo e com ele o ser aí do indivíduo se preenche de vaidade, decai e se perde no vazio e no nada. Aí realmente entra isso que a gente estava falando, totalmente a questão das mangas, do pessoal. Outro tipo de dado que ele não tinha pensado. As coisas do dado. E aí, pulando um pouquinho, a realização da experiência é, pois, aqui de tal maneira que o genuíno mundo próprio, isso é, o âmbito da atuação própria, a profissão, as possibilidades de desempenho e as capacidades, sempre na forma concreta de um passado próprio realizado, se apresenta num primeiro plano, para assim poder dar explicitamente importância a si mesmo diante do que desse modo tiver sido representado, que já é por si mesmo um modo de tomar-se a si mesmo como importante. Ai, como eu odeio essa tradução. Então, eu tava até falando antes de chegar, porque assim, tem parágrafos que tem muito si mesmo. E é mal escrito, obviamente. Fica muito confuso. Mas é um pouco de repetição, assim, do que a gente já estava... O texto do Heidegger também não é bom, né? Assim, mas eu acho que o tradutor tem que dar uma... claro, tem que melhorar eu não sei um se é pouco, um texto que tem um problema do próprio alemão, da ordem da frase, ou se a tradução... Tem palavras que se repetem muito. Muita repetição. Porque é aquilo, ele não está escrevendo, lembre-se que ele não está escrevendo para publicar. Por isso mesmo, né? Que eu acho que deveria ser lapidado. Exato. Porque, obviamente, se a gente pegar um caderno cagado que eu tenho aqui, pô... se alguém traduzir... então, se alguém imagina, assim, a gente publicizar esse tipo de escritos, né, como é que sai, né? Mas aqui, enfim, isso aqui é interessante, não porque ele tenta colocar conteúdos no mundo próprio, ele nunca tentou depois fazer isso, né, colocar conteúdos, que é âmbito da atuação, né, profissão, possibilidade, é interessante isso, né? Ele normalmente não contribui com conteúdo depois. Exemplos, né? Exemplos, assim, né, do que seria isso. Pelo contrário, totalmente aberto, parece que pode ser, sei lá, qualquer coisa, né? Agora, um dos mais interessantes é isso aqui, né? Sempre na forma concreta de um passado próprio realizado, né? Então ele está já fazendo a articulação da temporalidade dele, de como que o passado aparece no presente e vai dependendo, né, do futuro. Nessa época aqui, às vezes ele dava até mais importância para o passado do que no futuro, como vai ser diferente, né? Porque o passado ele abre o futuro de alguma maneira, né? Então, assim... Mas o que ele está falando aqui é que mesmo se concentrando no mundo próprio, você ainda pode cair na decadência depois, né? Você ainda pode se tomar como importante, isso vai ser um problema. Essa questão, né, de ganhar sem se perder, né?
Ele até no próximo parágrafo ele continua. Diversas possibilidades enquanto modos diferentes do grau dele de si mesmo, gostar de si mesmo, tornar-se a si mesmo como, tomar-se a si mesmo como importante, alegrar-se, enfim, bonum ou respectivamente um quase bonum. E aí ele passa a elencar as 4 modalidades desse tomar-se como importante, né? Aí o primeiro seria esse, eu não sei se vou conseguir ler todos, mas esse de non bonis quasi bonis, né? Tomar por boas as coisas que não são boas. Tomar por bens as coisas que não são bens, né? Exatamente. Toma-se, portanto, como importante o que se tem feito, o que se faz, o que se pode, algo a que no fundo não cabe atribuir a consideração de um bem genuíno. Não só se toma como importante um bem, orientado sobretudo em sentido egoísta, mas ao tomar-se a si mesmo como importante, vai-se tão longe como para imprimir nessa tendência pela primeira vez um não bem como sendo um bem. É porque bem, parece que é uma confusão entre bem de coisa, né? Não. E bem coisa de... bom, né? Do bom, que é o que o Agostinho realmente visa. E aqui, ó, se ele colocou mão, o recurso alemão aqui do sujeito, enfim, não sei se... Indeterminado. Se, porque assim, o man, ele tem uma tradução em português que é quase essa, se faz, né? Se tem feito, se pode. Se em alemão ele usou isso, tá uma clara referência aí de articulação de fato do das man, né? Salvo engano, não. Mas é isso, né? E de novo, aí ele fala o si mesmo entendido como esse indivíduo particular, que eu mesmo sou, e não na ordem usual de traços cuidativamente. Não é assim humano. Was man gemacht hat, macht kann. Isso aí, ele já está pensando. Certamente. Man nimmt. Se bem que ele usar aqui é tão habitual assim que não necessariamente ele está pensando. Né? Eu acho, porque o conceito vai surgir logo em 22. O conceito está se insinuando aqui, mas vamos dizer, usar o man assim, é muito natural, né, no alemão. Assim, então, o que ele pode já estar vislumbrando o conceito, né? Mas assim, o fato de estar usando aqui não significa que necessariamente... A graça do conceito das manos, justamente, uma das graças é essa, né? Pra ter muito habitual. Exato. E daí ele continua, né? O si mesmo entendido como esse indivíduo particular, que eu mesmo sou, e não na ordem usual de traços cuidativamente vastos, objetivos, enquanto semelhante objeto, mas o como do sou. Cuidativo, vocês sabem o que é, né? Cuidativo é essa ideia do que, né, para Heidegger? Você coloca predicados no objeto, predicados essenciais, né? Esse é um jeito cuidativo. Então você fala assim, por exemplo, ser humano, animal, social. Animal, social, são predicados que são essenciais ao ser humano. Heidegger era contra esse tipo de designação, né? Então, designação pelo como, pelo modo, né? E não por meio de atributos. Porque o quid é o que, né? Em latim. Então, quididade, né? Então, a gente em português tem essa expressão também, né? Que vem do latim, que a gente não usa muito, não sei em filosofia nesse contexto, né? Mas é como... E que ele, em alemão ele sempre junta o was, né? Que é justamente para dar essa ideia, né? Quando você pergunta o que é uma coisa. E ele está sempre contrapondo a esse was, né? A essa pergunta pelo que a coisa é, o wie, que é o como. Como a coisa é. Interessa a ele o como e não o was. Porque o was supõe, se você... ele pede um adjetivo. Oi? O was pede um adjetivo, caracterização. Pede uma definição tudo, né? Uma definição que vai precisar de adjetivo, e essa definição seria fixadora. E o wie não. Como a coisa é, você está descrevendo como ela é, como ela está sendo. Né? E ela é cambiável, então você não fixa. Essa obsessão pelo was fez com que o pensamento ocidental se tornasse muito fixador. O segundo Wittgenstein, ele também está, de alguma maneira, tentando escapar dessa armadilha. Sim. De achar que as coisas têm significados fixos, que as palavras, né, têm significados ideais. Na verdade, elas brotam no contexto de uso, no jogo de linguagem. Falar em coisa fixadora, vale a pena falar
Kripke escreveu um livro inteiro sobre como o nome próprio ele tem um caráter fixador, respondendo ao que o Wittgenstein falando. Não, nome próprio, não, ele fala, não, nome próprio, ele se relaciona com a pessoa, ele é aquele tipo de palavra que ele tem uma relação fixadora com quem ela descreve. Assim. Foi normalmente muito bom para isso, minha opinião. Que então, dá muito vale a pena dar uma olhada nisso. Inclusive quanto a como a nossa identidade se constitui, né? Mas porque ela começa a se constituir justamente, já pelo nome, né? Claro, depois por tudo, mas pelo nome você tem uma fixação, né? Não é à toa que hoje, né, você tem muito essa questão de assumir outro nome quando você percebe que você tem outra identidade que não aquela. Sim. Né? Inclusive em termos sexuais, etc. Assim, fazer isso é quase como uma confissão de que o nome, de fato, ele se gruda de você de uma maneira muito rígida, do ponto de você configurar ele. Mas é cultural, é criado, é social, né? Sim, mas é meio inevitável, né? De novo. Não, essas fixações, né? Não, mas o Heidegger, inclusive, pensava em conceitos específicos para essa fixação. Entende? Tipo, ele chama de pré-estruturação, ele chama de... Mas a questão é conseguir pensar para além delas. Isso. Acho que esse é o ponto. Essa fixação ela é móvel, mas existe, claro, uma estabilidade maior, né? Senão a gente não conseguiria nem falar. É aquela coisa do Heráclito, do Crátilo, né? Só pode apontar. Mas é isso mesmo. Aqui nesse contexto, a questão do pedido ativo, né, é porque justamente, né, se você pensa só o que se tem feito, se você confunde o bom com bens, né, literalmente, né, coisas, etc., você está vendo realmente as coisas no modo tipo de quantitativo, é coisa, né, é o quê? Né, então, assim, centrado em você, né? O que você fez, o que você olha faz. Tudo que eu fiz, e aí você vai fazer uma lista, né, de benfeitorias. Eu ajudei os pobres esse ano, eu abracei um mendigo esse ano. Aí vai fazer, são vários feitos, né? Que te fazem ser essa pessoa incrível, né? Então esse é um dos problemas, né? De tomar isso como importante. Eu acho que ele fala... Sabe com quem está falando? Eu falo famosa carteira. A ideia de currículo, né? Currículo relacionado. É interessante, eu lembro de um texto... São tópicos, uma lista, olha aqui que eu fiz. Um texto do Leandro Konder, que era um teórico marxista, né, e tal, sim, famoso. Que ele tem um textinho, é um livro que tem um conjunto de artigos, e tem um artigo que é muito legal, que chama Curriculum Mortis, que é assim, para você colocar, porque o currículo vitae, né, tudo isso que você soma para você se achar, né, e aí o currículo mortis seria você tentar fazer uma lista de tudo aquilo, né, que você não fez ou que você fez mal, e assim por diante, né, para você enxergar aspectos que normalmente você não... Ele tem um livro sobre amor, para quem gosta, e é muito legal, assim, ele é muito engraçado, divertido. A partir do Fourier, né? Esse tipo sobre amor, ele pega vários filósofos e vai falando um de cada um. Então pode ser outro, mas eu lembro que ele tem um sobre Fourier que é sobre o amor também, para ver o mesmo, só que, claro, não é só sobre o... Mas me parece que ele está dizendo que é um autoconceito de si mesmo, não como um bem, como o vaz, mas o como do que eu sou. Não, porque isso seria uma visão mais autêntica do si mesmo, né? Porque assim, é um auto, assim, você vê si mesmo pelo aquilo que você faz. Mas no parênteses, eu acho que a Sabrina está certa, porque no parênteses eu acho que ele está querendo dizer o seguinte, no fundo, o que está em jogo é o como do si mesmo. Só que esse como, vamos dizer, ele está sendo mal gerido, digamos assim, né, por esse indivíduo que fica computando as coisas. Porque esses parênteses, eu percebi que nesse texto, assim, os parênteses são muito importantes, são estratégicos, porque o Heidegger está parafraseando, citando Agostinho, acompanhando o raciocínio do Agostinho, aí ele bota uns parênteses, onde ele meio que coloca o que ele está pensando a partir daquilo, mais descolado do texto. Então me pareceu assim, que o que ele quis dizer nesse parênteses é que assim, como quer que seja, o que está em jogo é o como. Só que, né, o foco no vaz faz com que você esteja interpretando mal, gerindo mal, talvez. Mas eu concordo que no parênteses ele coloca aí, né, o como, inclusive o como do sou. Né? Um bonum como dote de si mesmo, como si mesmo. E aí, um modo de interpretar o como, um modo errado. Mas... E aí, vamos para o próximo, então, que ele fala que é o verum etiam debunis tuis quasi suis.
Ela resolveu exercitar o latim. Isso é coisa de São Francisco. Então, é nada, pô, fiz aula do Mateus. Considera como seus os bens que são teus. Seria como reconhecer que o bem vem de Deus, mas se apropriar dele como se fosse seu, né? Desse modo, embora se dê conhecimento verdadeiro a respeito do caráter do bem, e um bem genuíno possa pertencer a si mesmo, ser bom, aí vai existir autêntico, o que, como tal, só pode pertencer a Deus, é tomado perante si mesmo como fruto de si mesmo, é dado a si mesmo pelo si mesmo, ser aí existência, colocando-se a si mesmo nessa situação e nesse nível de existência. Importante, né? Assumir a existência é algo que o Heidegger tecla muito, né? Ninguém pode morrer por você. Aqui nesse texto ele fala, ninguém pode ser feliz por você. Sim. Então, enfim. Aí ele usa realmente. Nossa, mas ele é muito existencialista. Esse parágrafo é totalmente existencialista. Como é que ele argumenta que ele não é existencialista? Esse parágrafo é muito existencialista, meu Deus. Eu vou te levar para os colóquios do Heidegger. Você fala isso. É que ele não quer o rótulo, né? Nossa, porque esse parágrafo é totalmente existencialista. Tem algo histórico, assim. Esse rótulo não existia exatamente. Não, assim, é anacrônico usar esse tal. E é um francês feio que começou com essa história, né? Tem o texto, já digo. Quem sabe eu acho. Esse texto não tem em PDF, mas é um texto muito bom do Gadamel descrevendo de como o Jaspers e o Heidegger reagiram a esse rótulo que eles nunca se deram e que ninguém dava a ninguém. Tipo, o meio que o Sartre surgiu com. Na verdade, essa é uma palavra que já estava rodando nos jornais, mas é um negócio francês, assim, tipo. Eles pegaram aquilo dali totalmente de paraquedas, eles ficaram, o que é isso? O Heidegger é assim, eu não quero me misturar com essa gente, não, sabe? Mas se a gente Jaspers também. Fora, claro, né? Sai daqui. Só gostaria de fazer um adendo, que o Heidegger parece ser muito fofo quando ele usa ponto de exclamação. Parece ser Você tem certeza? Autêntico. Da criatura. Quando ele usa ponto de exclamação, ele parece ser isso. Não, você acabou de falar que tem um termo fofo, às vezes ele tem seus momentos fofos. Não, mas o do ponto de exclamação nunca me deu essa impressão, pelo contrário, é uma coisa sempre. Não, parece que ele assim, acho que aqui sim. Ser bom, existir autêntico. Eu acho, inclusive, que os parênteses são importantes, né? Porque é como se ele estivesse, nesse momento, como eu falei, um parêntese. Então é como se ele estivesse traduzindo para ele, ser bom, para ele o que o Agostinho entende por ser bom. Ele está tentando, acho que esse parágrafo é um bom exemplo, né, de como ele está ao mesmo tempo acompanhando o raciocínio de Agostinho, se descolando, porque ele não está concordando com tudo, né, pelo contrário, então tem coisa que não está acompanhando, mas ele está tentando, ao mesmo tempo, traduzir, né, como é que isso que ele está lendo em Agostinho pode adquirir sentido para ele nos seus próprios termos, né, porque ele está elaborando o seu pensamento filosófico, né, em contraposição, né, em Auseinandersetzung, né, para usar aquela palavra alemã. Quer dizer, aqui você vê o diálogo mesmo, né, ele dialogando com o texto. Professor, você perguntou ruim, Auseinandersetzung eu não lembro. É que a gente usa muito em filosofia, né, nesse sentido, assim, um modo em que é uma contraposição, né, porque tem Auseinandersetzung, é como se você se colocasse no ponto de vista do outro, né. Nossa, enfim, isso é uma palavra. Partícia, Einander, né, que é. Sim, eu entendi separadamente. Né, o Zetz que é colocar-se, né, então. Colocar-se no lugar do. Como se um saísse de si para entrar no. Sabe, tem um sentido. Chega a ser bonitinho mesmo, parece que ele chegou numa conclusão, ele fala assim, eu existir autêntico aqui, ó, é o que eu tô falando, sabe? É exatamente assim. Eu acho que é o que eu tô falando, tá aqui. Bem isso mesmo. Aí ele vai pro terceiro. Mas é que assim, Auseinandersetzung pra mim é que nos livros que eu vou lendo ele tem um outro signo que é discussão e conflito, assim, me parece que é o contrário de conflito, né? Você se coloca no lugar do outro. Não, mas é um conflito dialógico, né? Não é um conflito. Não é conflito tipo bater, porque aí tem outras palavras melhores pra isso. Você não está simplesmente um contra o outro. É uma contraposição, mas que tem também esse elemento de troca, digamos assim, né? Uma dialética. É uma parada meio dialética. Então, só pelo tempo, eu vou seguir mais pela minha anotação. Mas isso fui eu que trouxe o termo, não foi nem o Heidegger que colocou ali. Não ir tanto pelo texto, senão a gente vai levar mais tempo. Aí o terceiro, que seria... Eu não vou prestar o meu latim agora. Ex merite suis? Não, no final. Mas Aut et de tuis. Enfim.
Ou se os considera como teus, os atribui a teus méritos. Aí volta naquilo que a gente tinha falado, né? O bem é de Deus, mas o sujeito acha que recebeu por mérito próprio. E o quarto, que também não vou gastar o latim, ou se os considera devidos à tua graça, não te alegres deles, utilizando-os a serviço dos demais, mas tendo inveja deles ao vê-los nos outros. Então, o bem é a graça, mas a pessoa não quer compartilhá-lo, né? Tem a inveja de quem também o recebe, de quem também tem esse dom. É complicado. É meio que justamente o da insegurança, né? Porque você alguém vai roubar, você tem aquele talento, aquilo, você não te incomoda ver que o outro tem, né? Então, porque você está inseguro de algum modo do que você tem, né? E ao mesmo tempo, se você expõe, né, você teme que o outro possa tomar para ele, né? Alguma coisa assim. E você até não precisa que reconheçam, porque você está ali fazendo aquilo, mas se alguém faz igual, é um problema. É meio que o indivíduo fica bem, né, fechado em si mesmo, né? E também muito dependente dos outros, né? Sim, mas a dependência é tanta que ele prefere se fechar, se isolar, do que, digamos assim, se expor, né? Do que dialogar, ele prefere se fechar. Sim. Foi assim que eu entendi essa quarta forma, né? Acho que tem pessoas assim, né? A pessoa gosta tanto, ela fala, eu vou mostrar para os outros. Pessoas que guardam dados. O Brasil tem uma obsessão muito interessante sobre olho gordo, inveja, coisa desse tipo, né? Tudo é inveja, né, pro brasileiro, é impressionante. Mas é um pouco disso, né? Tipo, você não quer compartilhar, você tem algo bom que você não quer dar, enfim, é um egoísmo, né? Mesmo se você tivesse uma coisa, né, por exemplo, aí você guarda tudo pra você, tem que ser pra você. Como se você tivesse um tesouro escondido, né? Você fica... É também visto de várias situações, eu me lembro de várias situações assim. Imagino que no mundo jurídico, não só no mundo acadêmico também. Sim. É pessoas que guardam dados, né? Enfim, tem uma coisa, um valor científico de compartilhamento de dados, né? E tem gente que não guarda para si, né? É meu. Você tem que descobrir. Bom, mas em todas essas formas o movimento básico é idêntico, que é colocar o próprio eu no centro como importante. E aí, enfim, continuando, vou sair um pouco do texto, vou mais para a minha anotação. Como o Heidegger insiste que essa é a forma mais radical e perigosa da tentação, porque não há mais controle externo, nada visível impede a vaidade espiritual. É uma tentação interior, espiritual e escondida, que pode se disfarçar, aí, de novo, que a gente estava falando, pode se disfarçar de humildade e dedicação religiosa, e é onde o indivíduo pode se perder de modo mais profundo, né? O genuíno perder-se a si mesmo, que ele usa esse termo, né? Só um rápido parênteses, né? Você falando, lembrei do que o Karl tinha falado, enfim, nessa a gente meio que fazendo uma leitura um pouco psicanalítica assim, do Agostinho, né? Quando o Hernani veio, né, falar, tal, em algum momento ele falou sobre Agostinho, aí a gente ficou com uma ideia de talvez fazer no segundo semestre do ano que vem um evento sobre leituras contemporâneas do Agostinho. Pegar diferentes... Está trabalhando Agostinho? Não, mas ele disse que o Foucault tem uma leitura muito interessante de Agostinho. Aí ele trabalharia com ele mencionou de passagem, assim, não era o que ele estava tematizando, mas ele mencionou de passagem e a gente conversou sobre isso e ele falou que é muito interessante a leitura que o Foucault faz. Então a gente pensou de fazer assim, para pegar a leitura que o Heidegger faz, que o Foucault faz, que o Lacan faz, sei lá, enfim. Tá pegado, só uma ideia, assim. Tem um livro, a Cris falou, é Agostinho, leitor sempre presente, sempre atual. Né? Não, o livro dela. Esse é o livro dela. É uma coletânea de textos, na verdade. Lá, inclusive, mostra a leitura que o Russell faz de Agostinho. Enfim, é uma ideia. Surgiu, só me lembrei disso agora. Acho que pode ser interessante. A gente pode chamar o Bento para cá. Ele até fala, na última, mais decisiva e mais pura preocupação por si mesmo, está à espreita a possibilidade da queda mais abissal e do genuíno perder-se a si mesmo. Sim.
Enfim, aí acho que entra a questão do cuidado também, do cuidar-se de si, do ter-se a si mesmo. Dá pra estender muito mais, mas aí ele segue. Aqui radica o realmente satânico da tentação. Então, ele realmente é verdade, tem a questão do demônio de tentar. Não faz isso. Da tentação do demônio, mas também é o mais profundo, né? Sim, a gente pode ler de maneira psicanalítica esse outro, assim, a tentação que nunca sai de lá e tal, pode não ter nada a ver com o demônio, né? Acho que esse tipo de exclamação não foi fofo. Esse satânico não foi fofo, não. E aí, seguindo, a preocupação por si mesmo parece fácil e cômoda, interessante como egoísmo e superior, uma vez que é nociva para o bem da comunidade, sendo o individualismo perigoso. Aí sim, eu acho que agora ele está sendo irônico. Aí também no Heidegger. Entretanto, na realidade, é tanto mais grave quando alguém se toma a si mesmo cada vez como menos importante, envaidecendo-se, porém, cada vez mais, quando se propõe uma objetividade diante da qual ela é apenas um jogo da generalidade, um como deixar-se levar pelas coisas mesmas, pelos entes e pelos nexos que há entre os entes. É uma crítica que ele faz a essa ideia de um universal vazio, de uma generalidade, né, de uma tal objetividade completamente fantasiosa, enfim, né, aqui ele realmente está fazendo alusão a isso, né. Então, assim, mesmo quando você, por exemplo, né, ele tinha uma birra muito grande com a filosofia moderna política, né, isso tem alguns traços do jovem Heidegger, né? Então, mesmo que você fala assim, da Primeira Guerra Mundial, não sei se vocês viram aquele filme da Primeira Guerra Mundial, Silêncio no Front, é isso? Nada de Novo no Front? Nada de Novo no Front. Então você fala assim, vocês têm aqui que sacrificar a vida de vocês pela Alemanha, pelo futuro, pela juventude, pela humanidade, pelos seres humanos, enfim. Então todas as ideias de grandeza, de tese de generosidade, não egoístas, não individuais, né? Mas absurdamente vazias, absurdamente cruéis, inclusive, você pode até pensar se alguém estava lá com interesses particulares por trás dessas ideias, né? Que eu acho que é o caso da Primeira Guerra Mundial. Mas é justamente por causa da Primeira Guerra Mundial e porque o Heidegger viveu isso, e muitos daquele da Alemanha viram isso, que ele critica muito essa ideia, porque, gente, se a gente for ver os relatos do que era a filosofia da guerra, era isso mesmo, era um surto em que todo mundo tinha que ir lá dar a sua própria vida, entendeu? Com o futuro da humanidade, porque era necessário, enfim. E se você não fazer isso, você é um traidor da pátria, né? Então essas ideias de pátria que são generalistas, são colectivas, etc., né? Ou de país, enfim, pode ser muita coisa. Ou de Deus. E aí você tem que se sacrificar, entendeu? Por esse bem maior que no fundo é vazio, porque ele representa todos. Porque se ele estivesse pensando nesse de pátria, depois ele deu uma... Então, mas é interessante, mas é verdade. Assim, eu nunca tinha observado por esse ângulo. O Heidegger, na Primeira Guerra, ele não adota, né, uma postura patriota, isso não é nada disso. Pelo contrário. Mas tinha vários intelectuais que adotavam, a grande maioria. Inclusive, alguns depois vão estar... Por exemplo, o Thomas Mann é um caso interessante, porque o Thomas Mann, né, ele fez essa... Ele era super conservador e... Ele era super pró-guerra. Pró-guerra, né? Ele tem textos ali, 14, 15 e tal, super germanistas, belicistas, etc. Né? Aí depois que ele vai, né, mudar, ali para o começo dos anos 20 ele começa a mudar e depois vão estar em frentes contrárias, né? Porque aí o Heidegger vai apoiar o nazismo e o Thomas Mann vai ficar contra, mas... Pois não, né? Porque é como talvez, eu estava aqui viajando, né? Como se o Heidegger enxergasse, então, né? Na proposta do nazismo, sei lá, na origem, alguma concretude fática, né? Que não tinha na Primeira Guerra, na Alemanha. Sim, exatamente. Tem tem uma anedota das mãos de Hitler. Ninguém sabe se é verdade, né? Mas em tese o Jaspers teria falado pro Heidegger assim, você não acha que o Hitler é meio idiota? Porque o Hitler tinha essa coisa meio bronco, meio, sabe? O Adorno fala muito disso, né? E aí o Heidegger falou, não interessa, você viu as mãos dele? São mãos de trabalhadores. Em tese teria essa anedota, né? Do Heidegger. E, enfim, é tudo muito louco e surto, porque o Hitler também não era um trabalhador, não pegava nenhuma enxada. Não sei do que ele está falando, né? Mas é um pouco assim o que as pessoas acham do Bolsonaro com um copo
de requeijão lá, tomando café, entendeu? É mentira, mas as pessoas acreditam que ele é gente como a gente. Requeijão era manteiga, não era requeijão. Sei lá o que era isso. Caneta Bic. Exato, caneta Bic. Simples, né? Cara simprão, ele não é simprão. Se você for ver a vida dele, nunca foi, não tem nada a ver com isso. Veio Dória comer pastel na feira. Isso daí ninguém o dele não pegou muito bem. Não tem jeito, ele vai Mas com aquela roupinha na feira. Outra dado irônico é que o Heidegger foi contra a guerra, assim como o Marx também foi contra todos. O Marx era contra todas as guerras. Mas também nessa época. O Heidegger está contra essa e a favor da outra. Só o último ponto que eu achei interessante nisso é que ele fala exatamente isso, né? Tanto mais grave quando alguém se toma a si mesmo cada vez como menos importante, envaidecendo-se, porém, cada vez mais. Isso. É o que o Cauã tinha falado no começo, né? Que, olha, eu sou humilde, mas vocês têm que me dizer que eu sou humilde. Vocês têm que reconhecer como eu sou humilde. Aí eu vejo os atos... Nossa, isso é um vício muito grande na igreja que eu frequentava, assim, nossa, vocês adoravam falar como eles eram humildes. Exato. Uma pessoa que eu vi não precisa ficar falando que eu Você não vê que é interessante que ele está contigo na igreja. Isso não isso não é o seu ego falando, né? Então, é humilde, olha como eu sou humilde. Essa discussão dá pra ir além do humilde também, quando a gente tá pensando, por exemplo, em movimentos da esquerda. Olha como eu sou desconstruído. Exato. Sabe? É a mesma isso é bem geral essa ideia. Você falar, eu vou botar uma questão de gênero, uma questão de raça. Se a gente pensar também na Primeira Guerra Mundial, então, tipo assim, você tinha que se sacrificar pelo bem da Alemanha, mas a própria ideia de Alemanha também é uma particularidade, né? Então, tipo assim, pelo bem dos alemães, para os alemães se sentirem bem, aí todo mundo ali se matar. Assim, essa coisa da modéstia que no contexto Brasil é muito importante, porque a gente tem uma expressão que das línguas que eu conheço não existe assim, modéstia à parte. Tipo, quando a pessoa fala modéstia à parte, nossa, vai falar uma coisa assim absurda. Não, mas não, é pelo contrário. Porque quando você fala modéstia de lado, sem modéstia. Quando você fala modéstia à parte, você fala, você está se dando esse direito de não ser de se engrandecer, de não fingir modéstia. Você fala, modéstia à parte, eu fiz muito bem, entendeu? Aí, tipo, na verdade eu assumi, eu gosto dessa expressão. No meu trabalho, o dono do escritório resolveu que vai... Todo ano ele pega uma creche de um bairro simples de Santo André, pega o nome das crianças e cada funcionário precisa escolher um nome para ver as crianças que vai dar de presente, as coisas que vão dar. Com o dinheiro dos funcionários ou com o dinheiro dos funcionários? A gente que tem que comprar os presentes para as crianças. Bom, vou encerrar aqui, né? Por favor.